Lição de número 4. A história de Abraão, que vai de Gênesis 12, verso 1 até o 25, verso 18. Aqui o Senhor inicia uma nova etapa ao invés de lidar com nações. Ele inicia um período de relacionamento pessoal com os seres humanos específicos, que seriam utilizados para o seu propósito de criar uma nação modelo. Estamos falando de Abraão. Com ele, o Senhor faz uma aliança perpétua e garante que seus descendentes se tornarão uma grande nação e encherão toda a terra. Por acreditar no Senhor e seguir fielmente a sua direção, até mesmo as mais difíceis, Abraão foi considerado o pai da fé. Isso não é para qualquer um não, hein? A vida de Abraão toma boa parte da narrativa de Gênesis, desde sua primeira menção em Gênesis 11, 26, até a sua morte em Gênesis 25, verso 8. Quando conhecemos Abraão pela primeira vez, ele já tinha 75 anos de idade. Gênesis 11, 28, registra que o pai de Abraão, Tera, morava em Ur dos Caldeus, uma cidade influente no sul da Mesopotâmia, situada ali no rio Eufrates, a caminho entre a cabeça do Golfo Pérsico e a cidade moderna de Bagdá. Podemos ver que Terá, o pai de Abraão, tomou sua família e partiu para a terra de Canaã, mas acabou se estabelecendo na cidade de Harã, no norte da Mesopotâmia, na rota comercial ali da antiga Babilônia, a meio caminho entre Nínive e Damasco. A história de Abraão realmente se torna interessante no início de Gênesis 12. Nos 3 primeiros versículos, vemos o chamado de Abraão por Deus. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, antigamente o nome dele era Abrão, tá? Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É lindo, né? Gênesis 12, do 1 ao 3. Deus convoca Abraão a deixar a sua casa em Harã e diz-lhe para ir a uma terra que ele ainda iria mostrar. Deus também faz 3 promessas a Abraão. A primeira, a promessa de uma terra própria. Essa terra vai ser sua, Abraão. 2, a promessa de gerar uma grande nação. E 3, a promessa de bênção. O que realmente torna Abraão especial é que ele obedeceu literalmente a Deus. Gênesis 12, verso 4 registra que depois que Deus chamou Abraão, ele foi como ordenara o Senhor. Lemos assim em Hebreus, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, verso 8. Quantos de nós deixaríamos para trás tudo o que nos é familiar para simplesmente partir sem conhecer nosso destino? O conceito de família significava tudo para uma pessoa que vivia nos tempos de Abraão. Naquela época, as unidades familiares eram fortemente unidas. Era incomum que os membros da família vivessem a centenas de quilômetros, um dos outros. Isso não existia. Além disso, nada nos é dito sobre a vida religiosa de Abraão e sua família antes do seu chamado. Outro exemplo da vida de fé de Abraão é visto no nascimento do seu filho Isaque. Abraão e Sara não tinham filhos, uma verdadeira fonte de vergonha nessa época cultural. Mas Deus prometeu que Abraão teria um filho, Gênesis 15, verso 4. Esse filho seria o herdeiro da vasta fortuna de Abraão, com a qual Deus o abençoou e, mais importante, seria o herdeiro da promessa e a continuação da linha divina de Sete.
Lembra de Sete, filho de Adão, né? Abraão creu na promessa de Deus e essa fé é creditada a ele como justiça. Gênesis 15, 6. Deus reitera sua promessa a Abraão em Gênesis 17. E sua fé é recompensada em Gênesis 21 com o nascimento de Isaque. A fé de Abraão seria testada em relação ao seu filho Isaque. Em Gênesis 22, Deus ordena que Abraão, sacrificasse Isaque lá no topo do Monte Moriá. Não sabemos como Abraão reagiu internamente a este comando. Tudo o que vemos é Abraão fielmente obedecendo a Deus, que era seu escudo, está lá em Gênesis 15, 1, e que havia sido extraordinariamente gracioso e bom para ele até aquele momento. Sabemos que a história termina com Deus impedindo Abraão de sacrificar Isaque. Mas imagine como Abraão deve ter se sentido. Abraão estava esperando há décadas por um filho e o Deus que prometera essa criança estava prestes a levá-lo embora. Não é fácil. Se coloque no lugar de Abraão. A Bíblia deixa claro que Abraão teve seus momentos de fracasso e pecado, como todos nós, e não se esquivava de relatá-los. Nada ficou oculto, não. Sabemos que pelo menos 2 ocasiões em que Abraão mentiu a respeito do seu relacionamento com Sara, a fim de proteger-se em terras potencialmente hostis, Gênesis 12, do 10 ao 20, e lá no capítulo 20, do 1 ao 18 também. Em ambos os incidentes, Deus protege e abençoa Abraão, apesar da sua falta de fé. Também sabemos que a frustração de não ter uma criança foi muito difícil para o casal, Abraão e Sara. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a empregada, com a serva, Agar, né? Isso está lá em Gênesis 16, do 1 até o 15. O nascimento de Ismael não apenas demonstra a futilidade da loucura e falta de fé de Abraão, mas também a graça de Deus em permitir que o nascimento aconteça e até mesmo em abençoar Ismael. Curiosamente, Abraão e Sara eram chamados Abrão e Sarai. O nome original deles, Abrão e Sarai, naquela época. Mas quando Ismael tinha 13 anos, Deus deu a Abraão um novo nome, junto com o pacto da circuncisão, e uma renovada promessa de dar-lhe um filho através de Sarai, a quem Deus também deu um novo nome, Gênesis 17. No início, o nome de Abraão e Sara era Abrão e Sarai, mas quando Ismael tinha 13 anos, Deus deu a Abrão um novo nome, junto com o pacto da circuncisão e uma renovada promessa de dar-lhe um filho através de Sarai, a quem Deus também deu um novo nome. Está lá em Gênesis 17. Abrão significa pai superior, né? E Abraão significa pai de uma multidão. A vida de Abrão também nos mostra a bênção da simples obediência. Vale a pena obedecer. Em Gênesis 18, lemos o relato de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Abraão afirmou que Deus era santo e justo e não podia imaginá-lo destruindo justos por causa dos pecadores. Então Abraão pediu a Deus que poupasse a cidade pecaminosa se nela houvesse 50 justos. E continuou diminuindo o número até chegar a 10. Em última análise, não havia 10 homens justos em Sodoma e Gomorra, mas Deus poupou o sobrinho de Abraão, o Ló, e sua família. Gênesis 19. A pergunta é: que fim teve Ismael, filho de Abraão, com a escrava Agar? Os descendentes de Ismael acabaram se tornando amargos inimigos do povo de Deus, como mais tarde aprendemos na narrativa do Antigo Testamento, e assim continua até hoje no conflito entre Israel e seus vizinhos árabes. A descendência de Ismael veio os árabes.
Agora, sobre o Evangelho. O Evangelho não começou com a vida e morte de Jesus, mas remota a Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus fez uma promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Teólogos acreditam que esta seja a primeira menção do Evangelho na Bíblia. O restante do Antigo Testamento narra o resultado do Evangelho da graça de Deus através da linha da promessa, começando com quem? Com Sete, Gênesis 4, 26. O chamado de Abraão foi apenas mais uma peça na história da redenção. Paulo nos diz que o Evangelho foi pregado, olha só, foi pregado de antemão a Abraão quando Deus lhe disse: em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3, verso 8.